Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo a gente aí. Nós estamos hoje aqui dando continuidade à nossa aula de História de Israel. Sou o professor Flávio, de Teologia, de Itajubá, Minas Gerais, Ministério Ide e Pregai. Estou aqui pela Escola do Conhecimento, a ATEC, Associação Teológica Casom. Tá ok? Nós paramos lá na aula anterior falando sobre o exílio do povo de Israel na Babilônia, que Jeremias havia dito a eles quando eles estavam em Jerusalém, né? Os judeus estavam ali, o Reino do Sul estava firme, né? Porque você lembra bem, voltando um pouco lá atrás, se nós voltarmos um pouco lá atrás, o reino estava unido com Saul, Davi e Salomão. O reino de Israel todo era unido. Depois de Salomão, o reino dividiu. 10 tribos foram para o norte e 2 tribos para o sul. As 10 tribos do norte, no ano 721, 722 a.C., elas foram invadidas pela Assíria e perderam as terras, outros povos entraram ali. E o reino do sul ainda continuou firme e fiel ao Senhor durante mais um tempo, em torno de mais 100 anos ainda, depois que o reino do norte foi levado para a Assíria. Mas o reino do sul prevaleceu fiel ao Senhor ainda, mas quando chegou um pouco mais para frente lá, Jeremias começou a falar com o povo que eles estavam fora do caminho de Deus. Depois, no tempo do rei Josias, um pouco depois do rei Josias, já começou o povo já a entrar em corrupção, em idolatria e tal. E o que aconteceu? Deus permitiu que Babilônia, Nabucodonosor, viesse e sitiasse Jerusalém e depois levasse o povo de Jerusalém, de Judá, os judeus e benjamitas para Babilônia. Então eles foram levados em 3 momentos, né, no ano 606, depois no ano 597, depois no ano 586. E Jerusalém foi destruída, os muros destruídos, o templo destruído e os utensílios do templo levados para a Babilônia. E nós falamos até que da arca, né, não se sabe o que aconteceu com a arca. A arca não foi levada para a Babilônia, também até hoje ninguém sabe o paradeiro da Arca da Aliança, que provavelmente, provavelmente na época de Jeremias, né, quando o povo estava fora dos caminhos, os sacerdotes devem ter feito alguma coisa ali, escondido a arca, levado para algum outro lugar. Não sei, ninguém sabe o que aconteceu com essa arca, esse utensílio precioso ali. Mas os demais utensílios foram levados para a Babilônia. Ok? E Jeremias havia profetizado que eles iam para a Babilônia e iam ficar lá 70 anos. Inclusive Jeremias, depois, em Jeremias 29, ele manda uma carta para os cativos, para os exilados, dizendo para eles edificar casas, casar, ficar por lá, porque eles vão ficar 70 anos na Babilônia. Mas depois de 70 anos, Deus iria trazê-los de volta a Jerusalém, ali ao Reino do Sul. Então, nós falamos nesse momento ali em que o império que dominava naquele momento do exílio era a Babilônia. Mas vocês lembram do sonho que Nabucodonosor teve, daquela estátua enorme, né, da estátua enorme, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, que nós falamos, né, que a cabeça de ouro era o reino da Babilônia, e o peito e os braços de prata era o império médio-persa, e o quadril aqui, o ventre, era o Império Grego, e as pernas de ferro seria o Império Romano que ia surgir depois. É claro que que Nabucodonosor, quando teve o sonho, e Daniel interpretou, né, Daniel não só interpretou, mas revelou os sonhos, senão o pessoal todo ia morrer ali. Nós já contamos essa história para vocês na aula anterior. Mas Daniel revela, Daniel está debaixo do governo, do domínio babilônico. Ele não sabe ainda com certeza qual o outro reino que viria depois. Nós sabemos isso porque o livro de Daniel foi escrito depois, né? Então essa história é narrada depois. É, é, a interpretação dessa estátua, de que abaixo ali, né, no peito e os braços, é mesmo o Império Medo-Persa, só ficou sabendo depois. Essa interpretação é dada pela teologia depois. Mas pelo menos a cabeça de ouro, Daniel deixou bem claro, é você, é Babilônia. Agora,
o peito e os braços, Daniel disse, é um outro reino que vai vir. Daniel não falou que era exatamente o Império Medo-Persa. E Daniel também falou que o quadril era um outro reino também. Mas ele não falou que era o Império Grego. Isso a gente vai vendo depois, com o decorrer da história, os impérios que dominaram logo após Babilônia, logo após o Império Medo-Persa e logo após o Império Grego. Né? Então aí a gente vai, por dedução, a gente acaba colocando assim na estátua. Mas pelo menos a cabeça Daniel deixou bem claro. É Babilônia, é o Nabucodonosor. Então quando passaram-se os 70 anos que eles estavam na Babilônia, o império que dominou o mundo na época foi o Império Medo-Persa. E é debaixo do Império Medo-Persa, Daniel ainda está na Babilônia, mas a Babilônia foi dominada, vencida pelo Império Medo-Persa. Então o Império Medo-Persa, né, é que vai ali por meio de Ciro, rei da Pérsia, né, nós vamos ler daqui a pouco, Esdras capítulo 1, Ciro, Deus vai despertar o espírito de Ciro, que é o rei da Pérsia, e ele vai falar com o povo, quem quiser voltar para Jerusalém, pode voltar, que o Deus do céu me colocou no meu coração, quem quiser voltar para Jerusalém para reconstruir o templo para Deus pode voltar. Aí então vai começar um grupo de pessoas voltar para Jerusalém. É claro que muitos não voltaram, porque já fazia 70 anos que estavam lá, muitos morreram, muitos estavam estabelecidos, mas em torno de pelo menos 50 mil voltaram num primeiro momento com Zorobabel para reconstruir o templo. Lançaram as bases do templo e tal, e vão reconstruir o templo. Depois ali, nós vamos ver que eles tiveram muita luta, muita dificuldade, porque os inimigos em volta de Jerusalém não queriam que eles reconstruíssem o templo. Então essa história está narrada no livro de Esdras, que nós vamos dar uma olhadinha daqui a pouco. E depois, lá na frente, muitos anos depois, olha bem, eles começaram a ter esse primeiro retorno no ano 536, por aí, antes de Cristo, primeiro retorno. O segundo retorno vai ser no ano 457, com Esdras. Esdras vai para poder fortalecer a lei de Deus em Jerusalém, que o povo ainda está todo atrapalhado, passando muitas dificuldades com seus inimigos e dificuldades com si próprio, muita luta, muito problema. É claro que quando Esdras vai, Zorobabel, aquela primeira turma que tinha ido com Zorobabel, já morreram. Era uma outra geração que estava ali. E depois de Esdras, no ano 445, 12 anos mais ou menos depois de Esdras, é que vai Neemias para poder reconstruir os muros e reconstruir mesmo a cidade, também debaixo de muita luta, muita dificuldade. Então nós temos 3 retornos, tá? O primeiro com Zorobabel, depois um segundo retorno com Esdras e um terceiro retorno com Neemias. Depois de Neemias, ali no tempo de Esdras, de Neemias, nós temos ali os profetas Malaquias, principalmente no tempo de Neemias. O último profeta que está por ali, e um pouco além até de Neemias é o profeta Malaquias. Mas no tempo de Zorobabel, na primeira leva, tá? Quem vai ajudá-los ali também a incentivar para que reconstruam o templo, na primeira leva ali, os profetas Ageu e Zacarias. Então nós temos, durante o exílio, 70 anos na Babilônia, é Daniel e Ezequiel. Eu não falei de Ezequiel para vocês. Ezequiel também esteve no cativeiro na Babilônia. E nós temos então, durante os 70 anos na Babilônia, os profetas Daniel e Ezequiel, e Jeremias ficou em Jerusalém. Agora, depois dos 70 anos de Babilônia, quando eles começam a retornar, a primeira turma volta com Zorobabel, nós vamos ter lá em Jerusalém, que foram com eles lá, os profetas que vão auxiliá-los, profetizando, incentivando o povo a não desanimar, os profetas Ageu e Zacarias. Depois, entre o capítulo, quando a gente abre o livro de Esdras, assim, a gente está lendo a história, a gente pensa que aquela história é corrida. Até certo ponto mas quando chega no capítulo 6, por exemplo, de Esdras, para o capítulo 7, tem um tempão ali, tem mais de 50 anos de histórias ali, que não está narrada. Ali, nesse tempo, é que acontece o livro de Esther. Esther viveu na Pérsia, né? Ela foi constituída rainha. Então, o livro de Esther, a história de Esther, acontece entre
o período do tempo do capítulo 6 de Esdras e do capítulo 7. Porque Esdras só vai retornar no capítulo 7 de Esdras. Ele narra lá, tem a narrativa do retorno dele. Quando Esdras volta para Jerusalém, já aconteceu a história de Esther. Então, deixar bem claro, tá? Quem vai incentivar o povo? Então, no tempo de Esdras e Neemias, são os profetas. É o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, principalmente na época de Neemias. Então, o último livro histórico do Antigo Testamento é Neemias, que conta a história, narra a história. E o último livro profético é o livro de Malaquias. Ok? Depois do livro de Malaquias, aí nós vamos entrar no período interbíblico, que não tem assim um livro inspirado por Deus, não tem. Deus é como se Deus tivesse ficado em silêncio, no sentido de profecias, de profetas. Nós vamos ter um período ali interbíblico que varia em torno de 400 a 450 anos. Nesse período interbíblico, nós vamos ter um pouquinho ali ainda o início, um domínio do Império Medo-Persa, que ainda entra no período interbíblico, mas depois, em torno do ano 333, por ali, o Império Grego domina o mundo. Então, dentro do período interbíblico, nós temos um domínio persa, depois o Império Grego domina o mundo, domina aquela região toda de Israel ali, E depois nós temos no ano 63, depois do Império Grego, o Império Romano, que vai se estabelecer. Ok? Isso tudo dentro do período interbíblico, em torno de 400 a 450 anos. Temos ali um Império Medo-Persa dominando, inclusive os exilados que estavam na Babilônia, sob o domínio do Império Medo-Persa, vão voltar para Jerusalém. Então, quando eles voltam para Jerusalém, com Zorobabel, depois com Esdras e com Neemias, o domínio mundial ali naquele momento ali é o domínio Medo-Persa. Depois é o domínio grego e depois é o domínio romano, dentro do período interbíblico. Tá, ok? E depois vem, então, o nascimento de Cristo, vida de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. Depois, no ano 70 depois de Cristo, a destruição do templo pelos romanos novamente. Então, acontece a diáspora, isto é, o povo judeu começa a sair de Jerusalém. Depois, no século I, depois de Cristo, lá no século II, lá, depois do ano 100, lá também o imperador Adriano faz um aperto lá, um cerco lá em Jerusalém, expulsa os judeus também. Aí a terra vai ficar abandonada e vai ser ocupada por outros povos. Aí nós vamos caminhar depois de Cristo, a igreja já primitiva, os discípulos ali multiplicam, morrem, a igreja cresce. Depois a igreja, no ano 300 e pouco, Constantino se converte, entre aspas, ou se converte de verdade. A igreja que estava firme ali, sendo perseguida pelos romanos no ano 313, depois de Constantino, ela une com o Estado. Depois entra muitas heresias na igreja. Agora estou falando da igreja. Mas o povo de Israel não está mais na terra prometida. O povo de Israel está esparramado pelo mundo afora. É como se Deus, depois de Cristo, desse uma parada de trabalhar diretamente com Israel e vai trabalhar com a igreja. Então, Israel fica disperso pelo mundo, os seus entes queridos, mas eles mantêm a filosofia de vida deles, a religião judaica. Mas quando chega no século XIX, começa a haver um movimento sionista. O que é um movimento sionista? No mundo inteiro começa a haver um desejo dos judeus, dos israelitas, querer voltar para a terra deles, terra prometida. Também a gente sabe porque Deus tem promessa com Israel. Mas a nação de Israel não existia mais depois do ano 70, principalmente depois do século II com Adriano. Israel saiu, não tem mais nenhum nome Israel. Até o nome daquelas terras de Israel foi mudado no século II pelo imperador Adriano para Palestina. O nome Palestina só é computado depois do século II. Tá? Antes do século II é Israel. Tá? Depois do século II é Palestina. Aquelas terras se chamam Palestina. E todo mundo que vai morar lá é chamado de palestino. Os árabes, os muçulmanos que vão tomar conta da terra lá e outros povos. É por isso que quando os judeus começam a voltar no século XIX e no século XX e reivindicar aquela terra de novo para eles, a briga, a confusão, a briga política e social e religiosa. Porque os judeus dizem, voltando agora no século XIX, começaram a voltar nesse movimento sionista, voltar para Sião. Eles chamam ali a terra prometida de Sião, movimento sionista. Aí houve a confusão, porque eles diziam, a terra é nossa, foi dada
há muito tempo lá atrás para nós somos expulsos da terra pelos romanos e tal. Aí os povos que estavam na terra, não, mas a terra é nossa, nós que estamos aqui. Os palestinos diziam, a terra é nossa. Então começou essa intriga que tem até hoje. Mas quando chegou no ano 1948, a ONU declarou, deu um pedação de terra ali, falou, esse pedaço de terra aqui é de Israel, e estabeleceu novamente Israel como nação. Mas mesmo assim os palestinos em volta começaram a questionar e a brigar. E Israel também não foi dada a terra toda. É por isso que Israel quer mais terra, porque eles tinham mais terra antes da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo. Eles tinham mais terras. Antes do imperador Adriano também ter acabado de expulsar eles tinham mais terras. Né? Antes da dispersão lá no tempo do exílio na Síria, eles tinham mais terras. Então, há essa reivindicação de querer mais terras, mas os palestinos não abrem mão, porque os palestinos também, né, os moradores da terra, depois que eles saíram da terra, tomaram posse da terra. Então, é essa briga até hoje. Ok? Mas nós vamos detalhar isso, chegar lá. Tá? Então, eu fiz um resumão aqui, fui lá no final para você, né, se posicionar aí. Mas não fique preocupado não fique aí assustado não, que é assim mesmo. Mas com calma, você vai estudando, vai revendo os vídeos, vai lendo a Bíblia e tal. Devagarzinho, com o tempo, você vai entendendo. Muitas coisas você entende agora, outras coisas a gente vai entendendo durante o processo, durante a própria vida nossa, durante o ano. Tá bom? Mas vamos lá então. Nós paramos na nossa aula anterior, quando eles começaram a retornar do exílio de Babilônia para Jerusalém. Porque eles ficaram 70 anos em Jerusalém. Desculpa, ficaram 70 anos na Babilônia. E havia uma promessa que eles iam voltar depois de 70 anos. Como agora o mundo na época está sendo dominado pelo Império Medo-Persa, Ciro, rei da Pérsia, vai dar ordem para que eles voltem então para reconstruir a cidade e os muros e principalmente o templo. E na verdade eles vão começar a construir o templo. A primeira turma que vai voltar é Zorobabel. Então vamos olhar na apostila e vamos dar sequência nisso. Então, nós estamos aí na apostila, na página 5. Na página 5 nós já falamos aí do exílio na Babilônia, desobediência de Judá, do profeta Jeremias, que havia dito, né, feito de advertências. Judá então foi levado para o exílio. É importante notarmos que o período do cativeiro babilônico foi de 70 anos. O sonho de Nabucodonosor, né, naquela estátua, nós já mostramos. Aí o domínio do Império Medo-Persa, também nós falamos. Então aqui é o retorno a Jerusalém. Esdras, o primeiro retorno a Jerusalém. O domínio que está no mundo agora, depois de 70 anos, na época, é o domínio dos persas. Então nós vamos ler lá em Esdras, capítulo 1 agora. Vamos dar uma olhadinha? Esdras, livro de Esdras, capítulo 1. Vamos ler o verso 1. Esdras, capítulo 1, verso 1. Vamos dar um zoom aqui para melhorar a nossa leitura, para que possamos ver bem. Olha aí para vocês verem. Esdras, capítulo 1, verso 1. Olha aí, bem claro. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar em Jerusalém, de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Aí ele vai falar então com o povo que está na Babilônia, né? Mas que está sob domínio medo-persa. Ele fala: Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então aí foi dada a ordem então para que eles, quem quisesse voltar para Jerusalém, voltasse, né? Para poder reconstruir o templo. Olha aí, ó. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, deixa eu ver se está isso mesmo,
peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então deixar bem claro que eles vão, essa primeira turma vai com a intenção de edificar a casa do Senhor. Não podemos esquecer desse detalhe. E todos que habitavam nos arredores desfirmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou, contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado a Jerusalém e tinham transportado a Babilônia e tornaram a Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilzan, Reu e Baná, o número dos homens do povo de Israel. Então aqui vai falar a quantidade de pessoas que foram. Mas o detalhe aqui, tá vendo? A primeira turma veio sob o comando de Zorobabel e o sacerdote Jesua, tá? Aí fala que Neemias, esse aqui não é o Neemias do livro Neemias, tá? Esse aqui é outro Neemias, deixar bem claro para vocês. Então aí veio com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, etc. Então esse primeiro grupo vão voltar para, olha aqui, Esdras, né? O primeiro retorno então é com Esdras, tá? Esdras capítulo 1. Esse grupo vai voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Zorobabel vai para reconstruir o templo. E ele vai reconstruir o templo debaixo de muita dificuldade mesmo. Quando eles chegam lá, né, parece que foi simples, a viagem demora meses, né, para sair de onde eles estavam, para poder chegar, né, em Jerusalém. Então não é simplesmente saiu e foi, e fez e aconteceu, não. Né? Se você olhar, deixa eu ver aqui se aparece, deixa eu ver aqui, quando esse grupo que saiu com Zorobabel. Então, eu estou aqui na Bíblia, na página, eu estou na Bíblia aqui no capítulo 1, né, de Esdras. Você viu aí que vamos dar uma olhadinha lá, em Esdras capítulo 1, o rei Ciro deu ordem para que eles saíssem. Aí nós vamos aqui. Aí tem a lista em Esdras 2 do pessoal que veio com Zorobabel. Veio muita gente, tá? E você faz as contas, deu em torno aí de, deixa eu ver aqui, se aparece aqui, de quantos voltaram. Olha aqui para você ver. Ó. O retorno dos judeus em 3 turmas, né, em 3 levas. A primeira leva, Zorobabel e Jesua, em torno de 50.000 pessoas. 50.000 exilados dos que estavam lá na Babilônia, sob o domínio Medo-Persa agora, voltaram com Zorobabel para a construção do templo. E também, né, aqui, conforme eu falei para vocês, quando você lê o livro do profeta Ageu e Zacarias, você tem que ler da perspectiva dessa história de retorno de Zorobabel. Então, os escritos de Ageu e Zacarias estão dentro desse contexto histórico. Ok? Interessante você ficar atento a isso, tá? Então, quando você estiver lendo o livro de Ageu e Zacarias, eles estão dentro desse contexto de retorno
de Zorobabel para Jerusalém, para reconstruir o templo. É por isso que lá no livro de Ageu, você vê ele falando assim, ó, vocês semeavam muito, mas colheram pouco. Por quê? Porque vocês deixaram a minha casa. Aí ele fala lá assim, aplicai os vossos corações nos vossos caminhos, vão para a minha casa e construam a minha casa. Isso está no livro de Ageu, capítulo 1. Aí no Ageu, capítulo 2, ali ele fala, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então ele está falando por quê? Porque Zorobabel está ali, com o pessoal reconstruindo o templo, mas está muita luta, muita dificuldade, porque os povos que tomaram conta daquela região não querem deixar Zorobabel e nem os grupos ali construir o templo. Inclusive eles vão parar a obra em torno de 16 a 20 anos. A obra vai ficar parada. Por quê? Porque o pessoal que está lá em Jerusalém, nos arredores, não quer deixar Zorobabel construir, ainda que tenha a ordem do rei lá. Então foi debaixo de muita luta, muita dificuldade, que Zorobabel vai reconstruir ali o templo, tá? Então isso está no capítulo 1, 2 de Esdras. Todo o grupo de pessoas que subiram com ele, em torno de 50 mil pessoas. Quando a gente entra no capítulo 3, né? Quando a gente entra no capítulo 3, vamos aqui no capítulo 3, você pega a sua Bíblia aí, né? Deixa eu ver aqui, capítulo... Olha aqui, só para você entender aqui, ó. No capítulo 2, no verso 64, toda esta congregação junta de 42.360, afora os seus servos, suas servas, que foram 7.337. Tá vendo? O pessoal que estava lá com Zorobabel, o pessoal que está listado aí no capítulo 2 e mais, toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os servos e suas servas, que foram 7.300. Tá vendo? Então por isso que a gente fala que foi em torno de, também 200, em torno de 50 mil pessoas, conforme está aqui em Esdras, capítulo 2, versos 64 e 65. Por isso que a gente fala que vieram com Zorobabel em torno de 50 mil pessoas, ok? Agora, quando eles chegaram lá, olha bem para você, não foi assim, chegou e tudo bem, vamos construir, não é assim não. Não é tão simples assim. Olha no capítulo 3, no verso 1. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre eles holocausto ao Senhor, holocaustos pela manhã e pela tarde. Está vendo aqui? Ele está falando que Zorobabel, eles edificaram o altar de Deus para oferecerem para oferecer os holocaustos, e firmaram o altar sobre as bases, porque o terror estava sobre eles. Aqui está dizendo assim que os povos da terra não queriam que eles construíssem, estavam debaixo de uma opressão ali. Tá? Você vai entender isso aqui já, quer ver? E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos cada dia por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disso o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos os alicerces do templo. Aí, Esdras 3, verso 8. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima para que a dirigissem.
Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram seus sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Esdras 3:11. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes do júbilo, de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia muito longe. Então, interessante aqui, você percebe que quando Zorobabel então volta, essa primeira turma volta para reconstruir o templo, eles ficam por ali acertando os mantimentos, os materiais. Depois, no segundo ano, eles começam a reconstruir o templo. Mas eles fazem a primeira coisa, o altar, em vez de começar a igreja, como qualquer um de nós começa assim, né? Pelas bases, e deixar o púlpito, vamos dizer assim, para o final, o acabamento para o final. Não, eles construíram o altar primeiro, fizeram sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso, louvaram a Deus, fizeram a festa dos tabernáculos, só com o altar, sem ter estabelecido os fundamentos. Então louvaram a Deus, tudo debaixo da lei de Moisés direitinho. Adoraram, a primeira coisa que fizeram foi adorar a Deus, glorificar e fazer ofertas para Deus. Depois é que eles vão começar a edificar, a levantar os fundamentos, a constituir os fundamentos do templo. Ok? Então vamos lá, vamos continuar lá. Olha bem para você ver no capítulo 4 de Êxodo, capítulo 4, agora a oposição, a dificuldade. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde o dia Esar-Edom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Então, olha bem. O que vai acontecer, gente? O pessoal que estava ali morando nos ao redor de Jerusalém, quando Zorobabel chega lá para reconstruir o templo com o seu grupo de pessoas, sacerdotes, eles até começam, fazem ali então o altar, fazem festas a Deus e tal. E quando entramos no capítulo 4, aliás, voltar um pouquinho no capítulo 3, né, quando eles estão reconstruindo ali, é interessante essa parte também, quando eles reconstroem o altar e tal, eles vão estabelecer os fundamentos do templo e tem alguns velhinhos, algumas pessoas velhas que vieram do cativeiro, que chegaram ali velhinhas já, mas esses velhinhos que estão ali junto com Zorobabel, eles viram o templo em Jerusalém há 70 anos atrás, lá na época de Jeremias. Eles eram jovens, saíram lá na época de Jeremias para o exílio, ficaram 70 anos e também estão voltando com Zorobabel, gente bem velhinha já, com mais de 90 anos.
E eles viram o templo lá em Jerusalém que foi destruído por Nabucodonosor, o templo que Salomão fez. Então é por isso que aí em Êxodo 3, no final de Êxodo 3, você vê lá que quando Zorobabel lança os fundamentos, esse templo que Zorobabel vai reconstruir agora, não tem a mesma dimensão, o mesmo tamanho do templo que Salomão havia construído lá atrás e que foi destruído. Então quando Zorobabel lança os fundamentos, aqueles velhinhos que viram o primeiro templo começam a chorar. Começam a chorar por quê? Porque eles viram o primeiro templo, agora está vendo aquele outro um pouco menor. E muita gente está alegre, está feliz, é por isso que confunde-se as vozes de alegria com as vozes do choro. E é por isso também que lá no livro de Ageu, é por isso que também no livro de Ageu, no capítulo 2, o Senhor vai falar que a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Para dar um consolo também para aqueles velhinhos ali que viram o templo de Salomão. Ok? Maravilha isso? Então, essa história, a gente tem que estar sempre acompanhado com o livro de Ageu e o livro de Zacarias. Tá? O livro de Zacarias também vai falar sobre... No livro de Zacarias, no começo, fala sobre Zorobabel e a construção também. O livro do profeta Zacarias. A Bíblia não está em ordem cronológica. A gente tem que saber encaixar o momento em que os profetas profetizaram e viveram a sua história. Ok? É a mesma coisa, por exemplo, eu estou aqui falando com você, estou aqui gravando essa aula, fazendo essa aula, e paralelamente a essa gravação minha, está acontecendo a sua história. Você está em algum lugar aí fazendo alguma coisa. Então, eu não estou fazendo a história de forma linear, sem ter outros acontecimentos. Assim também o profeta. Havia o rei, os reis e os profetas. O rei Davi, por exemplo, o rei Davi está vivendo a história dele, mas tem o profeta Natã, registrando também a história do profeta Natã. Como, por exemplo, o rei Acabe. O rei Acabe está lá, fazendo o reinado dele, mas o profeta Elias está ali. Também o rei Josias está ali reinando, e Jeremias está ali, o profeta Jeremias está ali, tá? E assim os profetas conviveram junto praticamente com os governadores, os reis. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos livros históricos e no livro profético, que acompanha, que está incluído, que está paralelamente junto com aquele livro histórico. Então quando a gente está fazendo essa história aqui do livro de Esdras, no capítulo 3, no capítulo 4, paralelamente está acontecendo a história de Ageu e de Zacarias. Porque a de Malaquias é depois, lá com Neemias, tá? Com Esdras e Neemias, lá na frente. Mas aqui nesse momento com Zorobabel e na reconstrução do templo, é Ageu e Zacarias paralelamente, ok? Então aí nós entramos no capítulo 4 de Esdras, quando as pessoas que estão em volta de Jerusalém, eles simulam que querem ajudar a reconstruir o templo, mas tudo é falsidade, mentira. Eles querem prejudicar. Então o Zorobabel e Jesuá já discerniram ali, não, vocês não precisam ajudar nós não, deixa nós mesmo. Mas aí eles começam então a querer desanimar o povo, a não reconstruir o templo. E esses que estão em volta, inimigos de Zorobabel, vão mandar uma carta para o rei lá, porque lá quem deu a ordem foi Ciro, mas passou o tempo de Ciro, um outro rei entrou, passou o tempo de um rei lá o rei mundial lá, ainda era a Pérsia dominando, mas outros reis foram assumindo o lugar de Ciro, o rei da Pérsia. Não sei se você prestou atenção, olha aqui para você ver, ó. Quer ver? Vamos aqui, ó. Em Esdras, no capítulo 4, ó. Todavia, no verso 4, ó. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram. Tá vendo? Esse pessoal vai escrever, não quando Ciro... Eles não vão escrever quando Ciro está lá. Eles vão escrever quando outro rei está no comando, que não sabe o que Ciro fez, não sabe da ordem de Ciro. Né? Aí, inclusive, ele vai procurar lá a ordem de Ciro, e eles vão procurar lá, porque, na verdade, é o seguinte, na carta que eles mandam para o rei Assuero, para o rei Artaxerxes, eles falam assim, ó, não deixa reconstruir,
né? Não deixa reconstruir, porque se eles reconstruírem, essa cidade aqui há tempos atrás foi uma cidade terrível, foi cheia de problemática e não vão pagar os impostos e tal e tal. O que o rei que está no comando, o rei Artaxerxes, faz? Manda parar a obra, manda parar a construção. E eles vão ter que parar a construção do templo. Vamos dar uma olhadinha para você ver? Então, voltando aqui, Esdras 4:4. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio de seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Miterdate e Tabeel e os outros seus companheiros a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Então, olha bem o que eles escreveram. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, do teor seguinte. Olha bem o que tinha na carta. Vou dar uma resumida aqui para vocês, né? Para a gente ganhar um tempinho, mas para vocês verem. Eles vão escrever, escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinaitas, afarzaquitas, tarpelitas, afarzitas, arquevitas, babilônicos, susanquitas, deavitas, elamitas, e os outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e fez que habitaram. Olha bem o teor da carta. Este, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Esdras 4:11. Teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo. Saiba o rei, ao teor da carta. Esdras 4:11. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio e não convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais. E achará no livro das crônicas, e saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso aquela cidade foi destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma desse lado do rio. Está vendo? Eles mandaram essa carta. Mandaram essa carta para o rei Artaxerxes, dizendo que para não deixar reconstruir, não. É porque, na verdade, Zorobabel também até tentou reconstruir a cidade, os muros, mas ele não vai conseguir. Né? O único que vai conseguir vai ser lá na frente, depois Neemias. Mas Zorobabel não vai conseguir. O máximo que ele vai reconstruir vai ser o templo. Mas eles mandaram essa carta, então, para poder impedir, né? Para poder impedir Zorobabel de reconstruir. Aí, quando o rei viu a carta, olha para você ver, em Esdras 4:18, o rei fala assim, 4:17, e o rei enviou esta resposta a Reum, chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos demais companheiros que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam da além do rio. Olha a carta a resposta do rei. Paz em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Olha bem. Esdras 4:20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, tributos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para impedires aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê ordem. E guardai-vos de serem remissos nisso, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis? Então o rei deu ordem para que os povos da terra não deixassem reconstruir o templo e muito menos a cidade. Então olha aí, Esdras 4:23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém e aos judeus e os impediram à força e com violência.
Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, interessante, gente. Interessante. Os povos da terra, então, quando Zorobabel foi, que tentou reconstruir a cidade, e reconstruir principalmente o templo, ele não conseguiu. Ele fez o altar, fez umas festas lá, estava animado, e os povos da terra, então, mandaram uma carta para o rei que havia assumido o lugar de Ciro lá, o rei Artaxerxes. E eles mandaram a carta, olha bem a malignidade da carta. Ele falou assim para o rei, assim, procura ver nos arquivos que essa cidade foi terrível há tempos atrás e que os reis que estavam nessa cidade, eles não pagavam tributos, eram poderosos. E se o senhor deixar eles reconstruir o templo e reconstruir a cidade, o senhor não vai ter tributos daqui, vai dar um problemão. Então eles mandaram essa carta para o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes procurou nos arquivos e viu mesmo que Jerusalém, quando Jerusalém estava ativa, quando Jerusalém estava a todo vapor, né? Havia reis poderosos mesmo que tomavam conta de tudo. Então o rei Artaxerxes mandou a resposta: não deixa reconstruir a cidade, muito menos o templo, não deixa, impeça-os. Aí o que aconteceu? Eles foram então e impediram Zorobabel e os judeus à força para parar a construção. Então, aí no final do capítulo 3 para o capítulo 4, só do último versículo do final do capítulo 3 para o capítulo 4, tem em torno de 20 anos. A obra ficou parada em torno de 20 anos. Eles não mexeram mais, parou a obra em torno de 20 anos. Tá entendendo? É aí agora que vai entrar Ageu e Zacarias. Depois você vai ler o livro de Ageu, o livro de Zacarias, agora debaixo dessa história. Se nós olharmos agora lá, olha para você ver. Se nós olharmos na Bíblia, eu falei capítulo 3, desculpa, entre o capítulo 4, tá? Capítulo 4, deixa eu voltar aqui para poder explicar direito. Desculpa, gente. Então, ó, no final do capítulo 4, tá? Eu havia dito capítulo 3, final do capítulo 3 para o capítulo 4. Mas é no final do capítulo 4 para o capítulo 5, tá? O último versículo do capítulo 4. E o início do capítulo 5 tem em torno de 20 anos. Em torno de 20 anos. A obra ficou parada. Ok? A obra ficou parada. É aí que vai entrar então o livro de Ageu e Zacarias, os profetas Ageu e Zacarias, que vão incentivar o povo a retornar e fazer a obra. Tá? Quem sabe você está parado aí, Deus está falando com você também. Deus está falando para você. Faz tempo que você não faz aquilo que Deus te ordenou. Você tem um chamado de Deus. Deus está falando com você, rapaz, moça, mulher. Dá tempo ainda de retomar, de recomeçar, de refazer. Não desista. Os inimigos são grandes, a oposição é grande, a resistência é grande, mas Deus é maior. Vai nessa força, em nome de Jesus, você vai conseguir. Vai, dá tempo ainda de você deixar as marcas, deixar um legado, deixar uma história, ganhar almas para Cristo. Vamos lá, em fé em Deus, dobra o seu joelho, vai orar, vai buscar uma direção e vai retornar à obra. Então aqui no final do capítulo 4, início do capítulo 5, vamos dar uma olhadinha. Final do capítulo 4, olha para você ver, verso 24. Ó, então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Olha aqui agora. Capítulo 5, verso 1. E os profetas Ageu e Zacarias. Olha bem, está no livro de Esdras escrito isso, hein? E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Tá bem? Então, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Aí vem aqui, no capítulo 5, verso 2. Ó. Então se levantaram Zorobabel. Mas espera aí. Eles se levantaram, então, depois das profecias de Ageu e Zacarias. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhada no livro de Ageu e uma sondadinha no livro de Zacarias, pelo menos no começo, para a gente ver o que Ageu profetizou. Aí você vai entender agora. Ó, aí você vai entender. Você vai entender muito. O que Ageu disse?
Você vai entender o contexto de Ageu e de Zacarias. Ó. Olha bem, ó, Ageu capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel. Tá vendo aqui, ó? O mesmo Zorobabel que está lá em Esdras. A Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Aí aqui ele vai dar uma exortação. Ele vai exortar eles, ó. E vai incentivar, ó. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Tá vendo? Eles falando para o Ageu falando para o povo, vocês vai para o monte, tragam madeira e construam a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Tá vendo aí o incentivo de Ageu? E ele falando ainda, ó, esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Olha que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Então, no livro de Esdras, no capítulo 4, no final do capítulo 4, eles cessam a obra. Por quê? Porque os povos da terra mandaram uma carta para o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes deu uma resposta dizendo que era para parar a obra. Então os povos foram ali e à força pararam os Zorobabel, Jesuá e os sacerdotes de reconstruir o templo e a cidade. 20 anos mais ou menos se passaram. Levantou-se então o profeta Ageu e Zacarias. Daqui a pouco nós vamos continuar o Ageu e continuar o Zacarias. E o profeta Ageu fala para eles assim, o que é isso, gente? Vamos edificar a casa do Senhor. Vocês estão aí construindo as suas casas, estão aí no bem bom, aí esqueceram da minha casa. Vocês têm que voltar, sobe para o monte, traz madeira e voltem a edificar a minha casa. Vocês plantam e não estão colhendo muito, vocês semeiam e não colhem muito, vocês trazem o salário e o salário não está dando. Sabe, os céus retêm a chuva, por isso que tem seca, está com muita dificuldade, vocês estão passando esses apertos. Sabe por quê? Porque vocês estão preocupados mais com as suas coisas, com a sua casa, e esqueceram da minha casa. Construa uma casa para mim, diz o Senhor, e eu me agradarei disso e serei glorificado. Então olha bem que coisa. Deus está dizendo para você que está me vendo aí, às vezes fica preocupado com tantas coisas, mas só com as suas coisas. Só se preocupa com as suas coisas. E as coisas de Deus? É Deus que dá a vida para nós, é Deus que dá o fôlego, é Deus que dá o pão de cada dia, é Deus que dá saúde para nós. Por isso que Jesus falou, os discípulos estavam preocupados com tanta coisa, e Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Os gentios, isso está lá em Mateus 5, Mateus 6, lá. Os gentios é que procuram essas coisas aí, mas Jesus falou assim, Jesus falou assim, por que vocês andam ansiosos? Pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. A vida é muito mais preciosa. Olha, os pássaros não plantam nem semeiam, mas o Senhor sustenta eles, mantém eles. Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua beleza, se vestiu como lírio, e o lírio cresce e apodrece, cai para o chão. Agora Jesus falou, vocês têm muito mais valor do que os pássaros, muito mais valor do que os lírios. Você acha que o pai de vocês não sabe que vocês precisam dessas coisas, precisam de alimento, precisam de roupa? Claro que sabe. Então o pai cuida de vocês, pode confiar. Jesus falou isso para os discípulos, tá? Depois você lê isso lá em Mateus capítulo 5, se eu confirmar aqui, para depois você ler lá na tua Bíblia lá, depois você vê lá o que Jesus falou em Mateus capítulo
5, exatamente. Deixa eu ver aqui só para confirmar para você, para a gente... Tá, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no verso 25 em diante. Jesus fala para não andar ansioso, preocupado com tanta coisa. Depois lá no versículo 32, Jesus fala no versículo 31, ó, eu vou colocar aqui para você ver. Ó, na Bíblia, vamos lá, já que a gente volta aqui de novo no Esdras. Em Mateus capítulo 6, olha para você ver, no verso 31, Mateus 6, verso 31, olha que espetáculo, coisa linda, está escrito aí, dando um zoom aqui para melhorar, para a gente poder enxergar melhor. Mateus 6, verso 31, olha o que Jesus diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Sabe quem são os gentios? Gentios são pessoas que, no tempo lá de Jesus, os gentios eram aqueles que não tinham aliança com Deus, não tinham compromisso com Deus, não criam no Deus de Israel, tá? Não eram israelitas, não eram judeus, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha o que Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ok, gente? Tá vendo aí? Jesus alertando a gente para que a gente fique esperto, né? Vamos dizer assim. Para que a gente fique... deixa eu ver aqui. Eu estou no Ageu, né? Ageu que nós estamos. Deixa eu só olhar. Tá, Ageu. Desculpa, estou no Ageu. Vou voltar lá no Ageu, tá? Então nós devemos ficar atentos e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós devemos ficar em primeiro lugar o reino de Deus. A gente fica preocupado com tanta coisa, e esquece das coisas de Deus. Então, voltando aqui, ó, o povo lá na época de Zorobabel parou a obra durante 20 anos, mais ou menos. Aí Ageu e Zacarias levanta e vai incentivar o povo voltar de novo a fazer as coisas de Deus. E aí eles vão perceber que as dificuldades que eles estavam passando é porque eles deixaram as coisas de Deus, deixaram de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus alerta a gente, alerta eu e alerta você. Em primeiro lugar, eu sei que você tem que trabalhar, eu também tenho, nós temos que trabalhar, correr atrás, mas nosso coração tem que estar voltado em primeiro lugar para o Senhor, para Deus, para o Senhor Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós estamos aqui estudando a história de Israel. Você pode estar pensando, nossa, mas que coisa. Então, esse é o plano de Deus traçado durante o tempo lá atrás, para poder trazer Jesus para nós, para poder ser o nosso Senhor e Salvador. Essa história de Israel vai chegar lá em Cristo, tá? Por que eles estão voltando de Babilônia aqui para reconstruir o templo? É desse povo que vai surgir o Salvador lá na frente. Imagina bem se esse povo tivesse ficado na Babilônia e tivesse se misturado com outros povos, como que Jesus ia vir? Como que ia ser isso, gente? Se Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, Deus prometeu para Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Se esse povo está lá na Babilônia, estão no exílio, estão dispersos lá, e como que os povos, as nações vão ser abençoadas? Fala para mim. Não, Deus vai cumprir a palavra que ele deu para Abraão, em que nele, na sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então eles estão voltando para Jerusalém com Zorobabel, lutando ali, e no fundo, Deus os está impulsionando para que eles não desistam. E Deus também está impulsionando você para você não desistir. Talvez você tenha filhos que precisam ouvir do seu testemunho, da sua palavra, que vão ter netos. Não vamos deixar essa geração sucumbir, não, ficar alheia às coisas de Deus, gente. Olha o povo de Israel, olha o povo judeu, manteve a fé, voltaram ali com Zorobabel, em torno de 50 mil. Então, pararam sim por 20 anos.
mas vão ser repreendidos e exortados por Ageu para retomar a construção. Vamos lá, vamos continuar lá. Olha bem, então quando o Ageu chama a atenção deles para que eles voltem, subam ao monte para reconstruir o templo, olha aí, depois que Ageu fala, olha aqui, ó, claro, Zacarias também, daqui a pouco eu vou lá no Zacarias, ó. Olha o capítulo, nós estamos aqui, onde que eu estou? Peraí que nós estamos aqui, só um minutinho, gente, deixa eu ver, tá, Ageu, isso mesmo, Ageu, capítulo 1, verso 12, então, Ageu, capítulo 1, verso 12, tá? Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Olha para vocês verem. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. Olha o que Ageu disse para o povo. Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Está vendo aí? Está vendo o que aconteceu? Zorobabel foi incentivado pelo profeta Ageu. Vamos dar uma olhadinha no Zacarias, já que foram os dois, né? Vamos dar uma olhadinha no Zacarias também. Olha o profeta Zacarias, ó. Olha o profeta Zacarias. Também, só para a gente ver aqui, né? Não vou ler tudo, não, mas para a gente entender. Zacarias, ele tem várias visões, mas eu vou direto aqui no capítulo aonde ele... Só um minutinho aqui, gente. Continuando aqui, gente. Continuando aqui, vamos ver aqui a história do Zacarias, então. Olha bem, ó. Zacarias está no capítulo 3. Ó, Zacarias capítulo 3. Vamos dar um zoom aqui, para a gente ver o que Zacarias também falou a respeito de Zorobabel, ó. Zacarias capítulo 3. Olha bem, capítulo 3, ó. Verso 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo... Josué aqui é o Josuá lá, tá? É o que está junto com Zorobabel. Não é o Josué de Moisés, não, viu? Não tem nada a ver. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andar nos meus caminhos, se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote. Tá vendo? Ó, Josué é o sumo sacerdote. Ó. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote. Tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Olha aí para você ver. Zacarias capítulo 3, verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Então você vê aqui que Deus está, por meio de Zacarias, falando com o sumo sacerdote Josué. Tá vendo?
com o sumo sacerdote Josué, incentivando também o sumo sacerdote que está junto com Zorobabel. Agora no capítulo 4, no verso 6, Zacarias, respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-á uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Está vendo aí? Ele falando aí que o Zacarias incentivando o sumo sacerdote Josué e incentivando o Zorobabel, dizendo que o Zorobabel que começou o tempo, vai terminar o tempo. Tá? E também o Josué ali também tem uma visão, ele tem uma visão de Satanás se opondo ao sumo sacerdote, acusando o sumo sacerdote, mas o Senhor purifica a iniquidade do sumo sacerdote e abençoa o sumo sacerdote. Então nós vemos que entre o final do capítulo 4 de Esdras, final do capítulo 4 de Esdras e começo do capítulo 5, eles param a obra em torno de 20 anos. E no capítulo 5 de Esdras tem então a ajuda, o incentivo de Ageu e Zacarias, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Nós então vamos voltar no livro de Esdras, tá? Livro de Esdras, no capítulo 5 de Esdras, olha lá, capítulo 5 de Esdras. Capítulo 5 de Esdras, verso 1. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles, os opositores, os inimigos, naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes, quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar este muro? Tá vendo? Os inimigos voltaram de novo ali para querer impedir a obra. O que vai acontecer? Eles continuam falando na cabeça dos judeus, de Zorobabel. Disseram-lhe mais, quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Aí eles mandaram uma carta, cópia da carta que Tatenai, governador da além do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarzaquitas que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dario. Os inimigos vão enviar uma carta, olha agora, novamente, depois de 20 anos que o povo de Deus, o sacerdote Josué e o sumo sacerdote Josué e Zorobabel vão reconstruir, os inimigos vêm para perturbar. Mas Ageu e Zacarias incentivaram, eles estão ali. Mas os inimigos também estão falando que não é para eles reconstruir o templo e muito menos a cidade. Aí eles vão pegar e os inimigos vão mandar uma carta para o rei novo que está lá, que é Dario. Dario, o persa. Dario, rei da Pérsia. O Império Medo-Persa, mas Dario. E eles vão, na carta, eles vão falar para Dario ver se realmente, olha bem, os inimigos vão mandar uma carta falando para Dario ver se tem mesmo a ordem de Ciro, rei da Pérsia, para eles reconstruir o templo. A carta vai chegar até Dario, vamos dar uma olhadinha. O que acontece? Capítulo 5 de Esdras. Capítulo 5 de Esdras. Versículo 7. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito: toda a paz ao rei Dario. Faz o cumprimento, a saudação. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes, e esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos e lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar esse muro?
Além disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para que todos declaramos, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que entre eles são os chefes. Tudo isso está escrito na carta que eles estão mandando para Dario. Eles estão falando para o rei, na carta está escrito. Nós perguntamos para eles quem que deu ordem, quem são o nome dos homens. E esta foi a resposta que nos deram, ó rei, na verdade, né? Nós somos servos de Deus, dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que essa casa de Deus se reedifique, e até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo, que estava em Jerusalém, e os levou para o templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhes: toma esses utensílios e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus. Quer dizer, Sesbazar aqui é o Zorobabel, viu gente? E pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está reedificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade, olha bem a carta, eles falam para o rei lá, agora, pois se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça saber a vontade do rei. Olha o que aconteceu. Os inimigos novamente mandam uma carta para o rei Dario, agora no caso, e fala para o rei Dario olhar mesmo nos arquivos se tem uma ordem de Ciro, rei da Pérsia, para eles reconstruir o templo. Vai acontecer o que? Que o rei Dario vai procurar, pedir para os seus escrivãos procurar se existiu mesmo há anos atrás uma ordem de Ciro. E vamos ver o que acontece. Será que houve essa ordem do Ciro? E o que vai acontecer ali agora com Zorobabel e com Josué? Vamos ver? No capítulo 6 de Esdras, no verso 1. Então o rei Dario deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus de Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Olha bem, gente, a resposta, né, do rei Dario agora para os inimigos que não querem que reconstrua o templo. O rei Dario está falando que achou a ordem que é para reconstruir, e os utensílios também foram levados por ordem do rei Ciro. Olha bem agora no versículo 6, ó, o que o rei Dario fala para os inimigos. Agora, no capítulo, né, deixa eu ver o capítulo aqui, só para no capítulo voltar, no capítulo 5, né? No capítulo 5 não, no capítulo de Esdras, capítulo 6, tá? De Esdras, versículo 6. Ó. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, e o Afarzaquitas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Olha aqui, a ordem do rei para os inimigos do povo de Deus agora. Apartai-vos dali, deixai que se faça a obra dessa casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Olha bem a ordem do rei, pode deixar eles reconstruir. E ainda o que o rei manda dizer para eles, ó, também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação dessa casa de Deus. A saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague
prontamente as despesas a esses homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes, que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto se arrancará o madeiro da sua casa e levantado o pendurarão nele da sua casa, se fará por isso um monturo. Então o que acontece? O rei dá a resposta para os inimigos, que os inimigos devem se apartar dali e deixar Zorobabel, Josua e os sacerdotes continuar a obra. Foi dada a ordem para continuar a obra. E que é ainda para pagar, para eles ajudar a pagar a construção com o dinheiro do rei, os tesouros do rei. É para o dinheiro do rei para ajudar a reconstruir. Precisar de carneiro, precisar de cordeiro, o que precisar é para ajudá-los. E se alguém não fizer isso, vai morrer, vai ter sua casa destruída e vai morrer. Então, olha bem, que vitória o povo de Deus tem ali agora. O que acontece? Deus está zelando pela tua palavra. Ainda que foi dificultuoso, ainda que foi trabalhoso, Deus está dando vitória para Zorobabel. Então, vamos lá. A primeira turma que saiu de Babilônia, então, já sob o governo domínio dos persas, foi Ciro que deu ordem. Zorobabel veio com aquele grupo de 50 mil pessoas, mais ou menos, para reconstruir o templo. Tentou até reconstruir os muros, não deu certo. A obra parou por 20 anos. Por quê? Porque os inimigos haviam enviado uma carta e o rei que estava já no lugar de Ciro era um outro rei, Artaxerxes, e ele mandou parar a obra. Agora, entre o capítulo 4, final do capítulo 4, capítulo 5, ficou parado 20 anos. E no capítulo 5, então, nós temos ali, depois de 20 anos, os profetas Ageu e Zacarias animando Zorobabel e Josua a reconstruir, e eles vão de novo retornar à reconstrução. Os inimigos vêm novamente para poder parar a obra. Aí eles mandam uma carta para o rei que está lá agora, mas o rei agora é rei Dario, que está lá, o persa. E eles falam para Dario para olhar se realmente tem uma ordem de Ciro para eles reconstruir. E o rei dá a resposta: tem essa ordem sim, e deixa eles reconstruir. Ok? Então agora vamos ver na apostila. Então na apostila nós temos aqui então, ó, a primeira, na apostila, página 6. Página 6, né? Aliás, no final da página 5 nós temos assim, no final da página 5 da apostila. Sabe-se, no entanto, que pelo menos 3 importantes grupos fizeram esta viagem de retorno para Judá, que foram, o primeiro retorno foi com Zorobabel, tá? Depois, muitos anos depois, no ano 457 é que vem Esdras e depois Neemias. Então, esse primeiro grupo vem com Zorobabel, ó. A primeira leva ocorreu na apostila, página 6, lá em cima. A primeira leva ocorreu em 538, então, em torno de 538, 536, né? Que eles voltaram com Zorobabel. Ainda vamos olhar aqui de novo mais uma. Então, olha aqui, ó. O retorno a Jerusalém, o edito de Ciro, né? Ciro que deu ordem. O retorno dos judeus em 3 turmas. A primeira turma, então, volta com Zorobabel e Jesuá, né? 50 mil exilados com a construção do templo com a ajuda de Ageu e Zacarias. Ok? Maravilha? Agora nós vamos para o segundo grupo que retornou, que é o grupo de... a segunda turma agora. Esdras vai retornar. Lá na apostila, nós temos aqui então, ó, primeira turma foi 538 ou 536 com Zorobabel. Segundo grupo agora, a partir de 457, é Esdras. Vamos dar uma olhadinha. No livro de Esdras. Só que no livro de Esdras, nós vamos olhar no capítulo 7. Deixa eu ver. Nós estamos aqui. Esdras. Ó. Esdras capítulo 7. Esdras 7. Ó, lembra bem que entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras tem mais de 50 anos de história. Foi
nesse vácuo aqui é que aconteceu a história da rainha Esther, tá? O livro da rainha Esther acontece entre os capítulos 6 e 7. Quando vai acontecer a história de Esdras, aquele grupo lá de Zorobabel já morreu, viu, gente? Deixar bem claro isso para vocês. Quando nós vamos agora falar do segundo retorno com Esdras e depois de Neemias. Esse segundo retorno agora vai dar em torno do ano 457 a.C., né? E está no capítulo 7, narrado no capítulo 7 de Esdras. Aquele grupo de Zorobabel, aquela turma já morreram tudo, já ficaram para trás. Se tiver um ou outro ali, está muito velhinho, era jovem na época de Zorobabel e agora está muito velhinho. Mas Zorobabel, Josuá, esse povo, Ageu, Zacarias, já era. Já praticamente, Ageu, Zacarias já está morto já. Tá bom? Então vamos entrar aqui no outro ponto da história com o segundo retorno agora com Esdras. Ok? Vamos dar uma olhadinha, capítulo 7, ó. Verso 1. E passada essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Zeraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. Ele vai falar, ó, quem que ele é, a genealogia dele. Aí Esdras 7, verso 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Deus, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém. Está vendo quanto tempo eles levaram? Primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida. E no primeiro dia do 5º mês. Quer dizer que 4 meses, né? Primeiro dia do primeiro mês até o primeiro dia do 5º mês, 4 meses de viagem. Eles saíram de Babilônia e foram para Jerusalém. Então, Esdras vai levar agora, ó. Porque Esdras, olha o verso 10, ó. No capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Tá? Então, esse segundo retorno agora vai ser com Esdras. O que Esdras vai fazer lá? Esdras vai para fazer cumprir a lei, estabelecer a lei, trazer o culto de volta na presença de Deus. Que o povo tá disperso, o povo misturou com os povos estrangeiros. Eles construíram sim o templo, mas os sacerdotes se misturaram com os povos da terra e a lei de Deus não está em vigor. Eles não estão obedecendo a palavra do Senhor. Então Esdras vai voltar com um grupo de pessoas também, de sacerdotes e outros, para poder restabelecer o culto e a ordem prática lá em Jerusalém. Amém? Glória a Deus? Vamos ver aqui. Então nós temos aqui, ó, uma segunda leva, Esdras, e depois nós vamos ter a terceira turma que vai voltar, é Neemias. Neemias para a construção dos muros, e nós temos também o profeta Malaquias, que vai estar, o livro de Malaquias vai estar na época do livro de Neemias, tá? Então, voltando aqui na nossa apostila, ó, o segundo grupo voltou com Esdras 457 a.C., o terceiro grupo vai voltar com Neemias 444, 445 a.C. Então, nós podemos olhar no livro de Neemias, o retorno também de Neemias. Já vimos o de Zorobabel, o de Esdras, né? O Zorobabel para reconstruir o templo e o de Neemias para restaurar o culto. O de Zorobabel para reconstruir o templo, o de Esdras para reconstruir o culto, né? Estabelecer o culto, a lei e a ordem. E Neemias? O que Neemias vai fazer? Olha bem, ó. Neemias no capítulo 1 de Neemias. Vamos ver lá, capítulo 1 de Neemias. Vamos ver o capítulo 1 de Neemias. Neemias vai voltar para reconstruir a cidade que está destruída. Ninguém conseguiu reconstruir ainda.
Olha aí, Neemias capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então Neemias pergunta para o judeu que veio de Jerusalém, pergunta para ele, para Anani, um de seus irmãos, como é que está lá em Jerusalém? Bem, o Neemias está na fortaleza de Suzã, está lá, olha bem, o Neemias está em Suzã, está na Pérsia. E ele pergunta para um de seus irmãos, o Anani, né? Como que está Jerusalém? E olha bem, o que eles responderam? Os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, que estão em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias está na Pérsia, era copeiro do rei, nós vamos ver aqui, Neemias era copeiro do rei, trabalhava com o rei da Pérsia, né? E Neemias, quando vem um dos seus irmãos de Jerusalém, ele pergunta, como é que está lá em Jerusalém? Como é que estão as coisas por lá? E esse Anani, um dos irmãos de Neemias, fala assim, olha, está tudo destruído, está tudo acabado, está difícil, eles estão na maior miséria, na maior pobreza, na maior tristeza, a cidade está destruída, ninguém conseguiu reconstruir ainda. O que Neemias faz então? Chora, jejua, vai orar a Deus. Tira lá um tempo em oração, um tempo de jejum, e vai clamar a Deus, para Deus dar uma saída, uma solução, para Deus fazer alguma coisa. Então você que está me vendo, me ouvindo aí, meu irmão, quando às vezes não temos o que fazer, não tem saída, a gente tem que cair de joelho, cair na oração e buscar o Senhor, para ver o que Deus vai fazer, o que Deus quer que a gente faça. Então, às vezes, nós precisamos tomar um tempo, tirar um tempo com Deus. Você, seu esposo, você sozinha, você sozinho, você jovem, está sem rumo, está desanimado, está perdido. Tirar um tempo ali com a Bíblia, em oração, colocar diante do Senhor. Não é tirar 15 minutos, não, tirar um tempo ali mesmo, né? Quietinho, buscando a Deus, orando, buscando. O Senhor te dá uma luz, uma direção. É isso que Neemias vai fazer no capítulo 1. Depois você lê com calma. Ele vai chorar, vai orar, vai clamar a Deus, vai suplicar o favor do Senhor. Aí no capítulo 2, Neemias vai para o serviço, vai trabalhar. Ele trabalha no palácio e ele serve o rei. Serve a comida para o rei, né? Tem os cozinheiros lá. E o copeiro tinha um trabalho de ser o responsável pela cozinha, no sentido de ver se o alimento está gostoso, está bom, e provar também o alimento antes de chegar na boca do rei. Porque se tivesse algum veneno, alguma coisa ali, o copeiro já discernia ali, e já não deixava o rei ser envenenado. Então o copeiro era uma figura muito importante nessa época. Muitos reis, muitos líderes morreram envenenados por um problema lá na cozinha. Então Neemias tinha uma função importantíssima ali. Ele era copeiro do rei. Então vamos ver o que aconteceu depois da oração de Neemias, quando ele vai trabalhar diante do rei. Neemias capítulo 2. Olha o verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto... Vamos voltar. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo.
Olha bem, o rei permitiu que ele fosse, e o rei perguntou para ele, quanto tempo você precisa para fazer isso? E ele disse o tempo, o que ele precisava para ir em Jerusalém e fazer o que ele queria fazer, né? Olha bem o que mais o rei disse, capítulo 2, verso 7. Disse mais o que Neemias falou para o rei. Disse ele mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Tá vendo? Então o que acontece? Esse terceiro grupo agora, que estão saindo de Babilônia, mas sob o domínio Medo-Persa, vão voltar com Neemias para Jerusalém. Né? O rei deu ordem e ainda deu mantimentos e deu uma comitiva para guardar ele também na viagem e tal. E Neemias vai para Jerusalém para reconstruir a cidade. Então, aí tem toda uma história agora aí para frente, né? Porque Neemias também vai reconstruir os muros, mas debaixo de muita dificuldade, debaixo de muita luta, de muita opressão, né? Os inimigos lá também vão se levantar contra Neemias, ainda que ele tenha a ordem do rei, vai ter muitos inimigos, é aí que vai entrar a história, né, de Sambalate e Tobias, que não quer que ele reconstrua os muros, né? Vai ser uma luta grande para Neemias, mas ele vai conseguir reconstruir os muros. Vamos dar uma olhadinha nessa questão agora de Neemias. Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 4 de Neemias. Neemias, capítulo 4. Para você ver que não é tão simples assim. Né? Ele chegou lá, começou a reconstruir, mas olha bem no capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O inimigo se levantou para querer atrapalhar a obra de Deus. É sempre assim, o inimigo vai querer atrapalhar a obra do Senhor nas nossas vidas. Olha bem o que Sambalate falou. Ó. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão a Cabaloão no só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro. Tá? Então eles foram ali para desanimar Neemias. Mas olha o que Neemias faz, ó. Olha bem, Neemias, a oração. A oração, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremaneira, e ligaram-se entre si, todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Tá vendo? Não foi fácil, os inimigos se levantaram contra Neemias, não querendo deixar Neemias reconstruir os muros, mas o povo estava animado, Neemias orando, e o inimigo perturbando, e Neemias orando e falando para o povo não desistir. Vamos lá. No capítulo 4 ainda, né? Capítulo 4, se eu confirmar o capítulo. Exatamente, capítulo 4, verso 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores
e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que estavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Os inimigos querendo atrapalhar a vida deles. O que Neemias fez? Então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Deus. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos. Olha que coisa, gente. Como é que foi difícil? Como que foi difícil, ó. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha suas armas e água. Tá vendo a dificuldade? Até para tomar banho, eles tinham que carregar as armas. Não foi fácil para Neemias reconstruir os muros das... Não foi fácil para Neemias reconstruir os muros da cidade, né? Debaixo de muita luta, tá? Então essa terceira turma aqui, ó, Neemias fazendo a construção dos muros. Vamos ver se Neemias conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos ver aqui a Bíblia no capítulo 6. Aliás, o capítulo 5, né? Capítulo 5... Não, o capítulo 5 está tratando aqui de um assunto, um assunto interno. Né? Um assunto interno, uma dificuldade interna que eles estavam passando lá entre eles mesmos. Mas olha bem no capítulo 6, ainda continuando a questão da dificuldade para se construir os muros. Capítulo... Calma aí, gente. Tá aqui. Vamos ver aqui. Capítulo 6. Capítulo 6. Ajuda aí. Aqui, capítulo 6. Pega a Bíblia. Vamos lá. Dando um zoom aqui para poder melhorar, para poder enxergar bem a leitura da Bíblia. Capítulo 6, ó. Olha o verso 1 do capítulo 6. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer, olha bem o que Neemias falou para os inimigos, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer.
Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então o inimigo quis que Neemias parasse a obra e fosse ter uma reunião com eles. O que Neemias fez? Não posso ir não. Não posso. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, a qual estava escrito. Aí ele manda uma carta ali, né, para Neemias, olha bem, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gesem diz: tu e os judeus intentai rebelar-vos, então edificais o muros, e tu te farás rei deles segundo essas obras. E que puseste profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Eles mandaram uma carta para Neemias, dizendo que Neemias estava querendo ser rei em Jerusalém e tal. Tudo mentira. O que Neemias mandou dizer para eles? Porém eu mandei dizer-lhes: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas. E Neemias continua, Neemias falando agora: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias sempre orando. E olha bem no verso 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Até profeta falso, Tobias e Sambalate mandaram para Neemias para atemorizar e fazer com que Neemias pecasse. Até isso eles fizeram. Vê que coisa terrível? Até mandaram uma carta para Neemias falando que Neemias queria ser rei, queria ser governador ali, mandar em tudo, que Neemias estava colocando profetas falsos ali. Tudo mentira. Neemias falou: não, isso que vocês estão falando é mentira. Sabe o que Sambalate fez ainda? Pagou um profeta para mentir para Neemias, que Neemias deveria entrar no templo, fazer ali tipo um papel de sacerdote, para que Neemias fosse acusado de pecado. Neemias falou: não vou entrar no templo, não. Neemias entendeu, percebeu que o profeta era falso, que a profecia era falsa e que o profeta tinha sido subornado por Sambalate e Tobias. Cuidado você que está me vendo aí, me ouvindo, com profecias e com profetas falsos. Fica correndo atrás de profecias, não. A palavra de Deus fala muita coisa por si só. Lá em Hebreus capítulo 1 fala assim que antigamente Deus falou por meio dos profetas, mas hoje Deus fala por meio do Filho, por meio de Cristo, Jesus. Quer saber o que Deus tem para a sua vida? Pega a Bíblia, vai buscar entendimento. Tem muita coisa que você não precisa nem orar, já está escrito na Bíblia o que você tem que fazer. Tem que perdoar, tem que ser bondoso, tem que ser responsável, honesto, tem que fugir do pecado, tem que buscar a Deus, tem que congregar. Tem coisa que já está escrito na Bíblia. Então Neemias percebeu que o profeta é falso. Então cuidado você com profecias e ficar correndo atrás de profeta, viu gente? Vamos correr atrás do Senhor, atrás do Espírito Santo, em oração, atrás da palavra de Deus, seguir a palavra. O que Deus falou para Josué? O que o Senhor falou para Josué no capítulo 1? Medita na minha palavra, Josué. Faz o que está escrito nela, então você vai prosperar o teu caminho. Está lá em Josué capítulo 1. Deus não falou para Josué ficar correndo atrás de profeta. Eu creio, acredito sim em profecia, acredito em profeta, mas em primeiro lugar é buscar a Deus. O Espírito Santo está comigo, está com você. O Espírito Santo veio para nos guiar, para nos ensinar, para nos orientar. Está escrito lá em João 14, Evangelho de João 14, Evangelho de João 16, capítulo 16, capítulo 14. O que o Espírito Santo veio fazer? O Espírito Santo veio nos ensinar, veio nos guiar. Tá bom? Deus lá no Antigo Testamento, no capítulo 1, falou para Josué meditar na palavra. É a palavra de Deus, meu irmão. Está acima de tudo. É importantíssima. É a revelação de Deus para nós. Mas voltando aqui, Neemias não se deixou levar pelo profeta. Quanta dificuldade Neemias passou para reconstruir os muros. Vamos continuar. Neemias capítulo
6, verso 13. Para isto o subornaram, olha aí, subornaram o profeta, para me atemorizar e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem. O que Neemias fala? Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Olha aqui, capítulo 6, verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Também Que coisa tremenda, né, gente? Que coisa tremenda. Reconheceram que Deus havia feito a obra. Então, Neemias consegue reconstruir os muros e vai dar início ali, então, à reconstrução, né, melhorar a cidade. Jerusalém vai ser de novo, está sendo reedificada, reconstruídos os muros, os portais colocados. E com Esdras também, Esdras estava ali também, restabelecendo o culto. Lembra que Esdras, a diferença de anos de que Esdras veio um pouquinho antes de Neemias. E depois é que veio Neemias, né? Esdras veio para restabelecer o culto. Neemias para reconstruir os muros e a cidade. Então nós temos esse retorno aí em 3 momentos. Zorobabel para reconstruir o templo, Esdras para estabelecer o culto e Neemias para reconstruir os muros e a cidade. Ok? Vamos continuar lá, ver aonde que a gente... Então nós temos aqui, ó, o primeiro grupo, o retorno a Jerusalém, o edito de Ciro, o retorno dos judeus em 3 turmas. Primeira, com Zorobabel e Jesua, 50 mil exilados para a construção do templo, e os profetas Ageu e Zacarias ajudando. Depois nós temos um segundo grupo, Esdras, com mais ou menos 17 mil pessoas, restauração da lei e do culto. E um terceiro grupo, com Neemias, o restante do povo, muita gente veio com Neemias, para a construção dos muros e da cidade, e o profeta Malaquias também está nesse período trabalhando com Neemias. Tá? O livro do profeta Malaquias também está ali, provavelmente junto com Neemias e um pouco mais além de Neemias, nesse mover aí. Tá ok? E o domínio mundial é o domínio medo-persa. Tá? Então nós vamos terminar então a história do Antigo Testamento com Neemias. Termina a história com Neemias e o profeta Malaquias. E vamos entrar agora no período interbíblico, em que vai ter aquele vácuo, né? Vamos dizer assim, um período interbíblico, em que não tem um livro escrito, um livro canônico. Né? Vocês vão aprender isso também no livro, na Cristologia, na disciplina chamada Cristologia. Nós vamos aprender livro apócrifo, canônico, quando foram escritos, por quê e tal. Então, no período interbíblico agora vai ter uma história. Depois de Neemias e Malaquias, até o livro de Mateus tem em torno de 400 a 450 anos, que é o período, esse período aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É esse período aqui, ó. O período interbíblico. Olha aí. Olha bem, ó. Período interbíblico é um período de cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, abrangendo desde Malaquias até o surgimento de Cristo. Então nós vamos ter agora aqui, ó, o livro do profeta Malaquias. Terminou o livro do profeta Malaquias e Neemias, né? Malaquias e Neemias. Nós temos em torno de 400 anos de história até chegar em Jesus. Ok? Então nós vamos dar uma olhadinha no período interbíblico. É o período... Vamos ver aqui, tá? Só um minutinho, gente. Tem uma travadinha aqui. Deu uma travadinha, só um minutinho. Nós vamos... Tá uma travada aqui, aguenta aí um pouquinho, gente. Vamos
deu uma travadinha aqui, mas já vai dar certo. Esse período interbíblico. O período em que aconteceram muitas coisas, né? Tem ali, quem vai dominar os medos persas vai ser o Império Grego. O Império Grego vai dominar, mundialmente falando, né? Vai dominar o Império Medo-Persa, vai dominar aquela região toda de Israel e tal. Então, isso vai ser em torno do ano 330. O Império Grego também está dentro desse período interbíblico. Depois do Império Grego, quem vai dominar o mundo ali, né, é Alexandre o Grego. Depois Alexandre morre e vai ter, o Império Grego vai dividir as suas terras pelos seus 4 generais. Vai ser dividida as terras pelos 4 generais. Deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver por que está travando. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Só um minutinho que tá travando aqui. Tá, deu uma travadinha aqui, mas já tá voltando. Então tá. Nós temos aí, deixa eu ver aqui, não sei se vocês captaram a mensagem. Não tem como eu saber por enquanto. Mas eu vou mostrar para vocês. Durante o período, contexto histórico, então, no período interbíblico, depois de Malaquias, entre Malaquias e Mateus, a história de Israel nesse momento se divide em 6 períodos, né? Período Medo-Persa, 536 até 333 a.C. Aí entra o período grego, de 331 até 323, porque no caso aqui Alexandre o Grande, né? Em 12 anos ele governou o mundo inteiro, mas depois ele morreu e o império foi dividido por seus 4 generais. Por isso que está ali, grego-egípcio e depois grego-sírio. Então, na verdade, o Império Grego ficou desde o ano 331 até o ano 165. Depois do ano 165, em torno do ano 165 até 63, é o período macabeu. É o domínio dos macabeus. Aquela revolta dos macabeus, aquela briga dos macabeus, etc. Depois de 63 é que vem o domínio romano. Tá ok? Depois de 63, então, vem o domínio romano. Maravilha? Não sei como é que tá aí, mas eu vou... Tá bom? Então nós paramos aqui no livro de Malaquias. Próxima aula vamos entrar no período interbíblico, uma passadinha no período interbíblico, entrar no nascimento de Jesus, na destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, na dispersão dos judeus, e vamos chegar até 1948, a constituição da nação de Israel novamente, até os dias de hoje, e vamos finalizar a nossa aula. Então, por hoje, ficamos